Senhora Ministra da Cultura, Senhor Embaixador da República Federativa do Brasil, Excelências, queridas amigas, queridos amigos. 3 notas prévias. A primeira sobre o lugar. Já aqui foi dito por todos, mas que magnífico lugar para este prémio, o Palácio Nacional da Ajuda. Disse a Ministra da Cultura de Portugal, porque aqui está presente sempre o cancioneiro da ajuda, que tornou a língua portuguesa uma força própria, independente do galaico-português. Mas aqui está também o traço da unidade entre Brasil e Portugal. Na família real, que iniciou o palácio antes de partir para o Brasil, e a ele regressou quando do Brasil voltaria anos volvidos. Numa unidade única, bem expressa no facto de o primeiro imperador do Brasil ter sido também rei de Portugal. Uma segunda nota para secundar a gratidão expressa pelo governo português, através da Ministra da Cultura, à Itaú Cultural, pela oferta de obras da literatura brasileira a bibliotecas portuguesas. Assim se afirma uma língua, assim se afirma uma literatura, ou várias literaturas, ou todas as literaturas que se exprimem em português. A terceira nota para sublinhar que 3 dos 4 prémios são prémios atribuídos à poesia. Que magnífico momento este, quando se avizinha o ano do centenário de uma grande poeta portuguesa que foi também dos oceanos, Sofia Melo Brainer. A poeta do mar, a poeta do oceano. Triunfo do prémio Oceanos pelo símbolo da evocação que consigo traz e, ao mesmo tempo, triunfo da poesia. E agora passo à inevitável monotonia, mas ao mesmo tempo fascinante, há que dizê-lo, do texto escrito. Esta é a primeira vez que o Oceanos Prémio de Literatura em Língua Portuguesa anuncia os vencedores em Portugal. 5 anos após o prémio antes designado Telecom ter sido rebatizado. É uma ocasião feliz, porque se trata do maior prémio da língua portuguesa, excetuando o prémio Camões, que é um tributo de consagração. Mas também porque este ano tivemos como finalistas 5 brasileiros, 3 portugueses e 2 moçambicanos. Um bom exemplo do alcance geográfico deste oceano, que não é apenas o Atlântico. Os jornalistas, académicos e escritores que compõem o júri certamente não pretenderam contribuir para as especulações sobre a lusofonia, conceito tantas vezes impreciso, ambíguo e até inoperacional. Em vez disso, reconhecem um facto incontroverso: a existência de uma língua comum,
nas suas diversas e ricas variantes e tonalidades. Uma língua que nos interessa a todos promover. Em português, nos entendemos, costumava dizer-se, e ainda se pode e deve dizer. Temos esta felicidade histórica de constituirmos uma comunidade linguística pluricontinental, hoje liberta de tentações hegemónicas ou traumas históricos. Os escritores africanos editam em Portugal e no Brasil. Autores portugueses são colunistas em jornais brasileiros. Vários poetas brasileiros vivem em Portugal. Pequenas e grandes edições fazem o seu caminho e as publicações literárias dos dois lados do Atlântico estão atentas. Há, em suma, uma incomensurável vitalidade. É justo notar que a reciprocidade nem sempre tem sido perfeita, nomeadamente porque o Brasil se tem mostrado mais aberto à literatura portuguesa e às literaturas africanas em língua portuguesa do que estas à literatura brasileira. Mas até isso pode estar em vias de ser alterado com as novas e as novíssimas gerações, que voltam a ler-se, que voltam a conhecer-se, que voltam a admirar-se. Um prémio literário é um prémio de autores e por isso as razões desta sessão são os 10 livros destes 10 escritores. Os finalistas: Milton Atum, Sérgio Santana, João Silvério Trevisan, Ricardo Aleixo, Hélder Gomes Cancela e Mbate Pedro. E os premiados, já aqui foi dito, Luís Carlos Patraquim, com a sua meditação cultural, porventura cosmogónica, O Deus Restante, Luís Quintais, com uma sofisticada e muito densa Noite Imóvel, Bruno Vieira Amaral, com uma investigação ficcional ou autobiografia coletiva, Hoje Estarás Comigo no Paraíso, e a vencedora Marília Garcia, que em câmara lenta nos mostra o poema no ato da escrita, com as suas inquietações, ironias, divagações e até homenagens. Estes 10 autores, em diferentes fases da sua carreira, da sua afirmação pública, lembram que o valor da língua está também nas suas possibilidades expressivas e não na regimentação por qualquer regime, ainda que benigno, ainda que aparentemente tolerante, ou por qualquer identidade que ignora diferenças inevitáveis e saudáveis. Não podemos, no entanto, deixar de referir a importância que os Estados têm na promoção da língua, da cultura e da literatura. A cultura nunca é oficial nem oficializável, mas ao Estado cabe, até por força das Constituições, a missão de zelar pelo acesso aos bens culturais, pela promoção da criação cultural, pelo apoio às artes, às bibliotecas e museus, pela política do livro e da língua, pela internacionalização dos autores, pelas formas de estímulo e reconhecimento como os prémios. Saúdo, por isso, o continuado empenho das autoridades dos diferentes países e também, em particular,
a parceria com a CPFL Energia e com essa realidade inesgotável de dinamismo que é o Itaú Cultural. Instituições da sociedade civil que cumprem uma relevantíssima função. Cito: incentivar, promover, pesquisar linguagens artísticas e eventos culturais, bem como preservar o património cultural do país em atuação direta ou de forma associada. Assim rezam os estatutos do Itaú. Bons exemplos, como há bons exemplos em Portugal, e deveria haver mais. A esta edição dos Oceanos concorreram 1.364 obras, publicadas por 346 editoras. Como eu digo isto feliz, que fui proprietário de uma editora, forma de ser feliz empobrecendo enquanto era. A representação africana reforçou-se, chegando aos finalistas, e um autor timorense esteve entre os semifinalistas. Por isso, sublinho, concordando, a intenção manifestada pelos curadores de contribuir para a criação de instrumentos de difusão das literaturas de língua portuguesa, para buscar maior integração e conhecimento recíproco entre as comunidades que se expressam no idioma. É todo um programa, e é um belo programa cultural e social e coletivo. Agradeço aos governos, às instituições privadas, aos jurados, aos curadores, mas sobretudo aos criadores, aos autores. Sem eles não havia nem literatura, nem língua, nem prémios. Sem a vossa presença de todos, não era possível continuar a fazer dos nossos diferentes oceanos o mesmo oceano. O oceano da Europa de joelhos de Luís Quintais. O oceano do Deus restante de Luís Carlos Patraquim. O oceano de uma ficção perfeita, ou quase perfeita, de Bruno Vieira Amaral. O oceano de ternura e tremura de Marília Garcia. Dizia ou escrevia Luís Carlos Patraquim: a poesia é a essencialidade da prosa. Não, é muito mais do que isso. A poesia é a essencialidade da vida.